Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. No primeiro mês do 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a José, ou Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ou e como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela, a interação do Espírito Santo? No pano de fundo da história de Israel, temos um personagem conhecido como Zorobabel. Zorobabel era um líder israelita lá no Antigo Testamento, que liderou o retorno do primeiro grupo de judeus exilados que se encontrava no cativeiro babilônico por volta do ano 539 a.C., quando o rei Ciro II da Pérsia havia ocupado a Babilônia. Junto a Zorobabel, este grande líder judeu, nós temos também o profeta Ageu. E Ageu vinha da parte de Deus com as qualidades de um pastor. Não um pastor de ovelhas, mas um pastor de gente, que cuida, que trata, que ouve, que acompanha pessoas. Ageu também estava na condição de um profeta do Senhor, porque era ele que trazia todo o recado de Deus para o povo de Israel. Mas Ageu também é visto aqui dentro desse contexto bíblico, teológico e histórico como um servo de Deus. Ageu tinha no seu coração a missão dada por Deus de se juntar aos exilados que retornaram da Babilônia com uma intenção: reconstruir o templo do Senhor que tinha sido destruído. No entanto, meus amados, Ageu, ele vai enfrentar três grandes problemas ao iniciar a reconstrução do templo. O primeiro problema, ou posso dizer grande problema, que Ageu enfrenta foi o desinteresse. Por causa das questões pessoais ou particulares, o povo de Israel abandonou a obra de Deus, não queria mais saber de nada. A preocupação que estava no coração desse povo era simplesmente investir, seja reformando a sua casa, construindo uma casa melhor, melhorando a sua qualidade ou padrão de vida. Esta era a preocupação naquele momento do povo. Eles ficaram totalmente desinteressados pela reconstrução do templo do Senhor. O segundo grande problema é que Ageu percebe o desencorajamento deste povo. E este desencorajamento ele foi causado por alguns idosos que voltaram da Babilônia após 70 anos e ficaram frustrados porque o segundo templo seria muito menor do que o primeiro construído por Salomão, com toda grandiosidade e pompa. Quando esses idosos perceberam que o segundo templo seria muito menor, uma escala menor de construção, não teria o mesmo luxo, não teria o mesmo tamanho, não seria da mesma forma tão grandioso e majestoso conforme foi o templo de Salomão. Esses idosos ficaram desmotivados, ficaram aborrecidos, ficaram tristes, mas eles não guardaram esse sentimento para eles. Eles fizeram questão de se juntar aos demais que estavam ali, motivados, encorajados a reconstruir o templo, e eles começaram então a, de uma certa forma, desencorajar os demais, aquelas pessoas que estavam ali alegres por receber da parte do Senhor a responsabilidade e, por que não dizer, o privilégio de reconstruir o templo que tinha sido destruído e agora eles teriam um novo templo. Deus estava dando a estas pessoas a oportunidade de reconstruir o templo ou o segundo templo. Mas esses homens, ainda que fossem idosos, tinham cabeça de adolescentes.
e começaram a desencorajar aquelas pessoas. Me permita falar, queridos, às vezes parece que o diabo não é o pior inimigo que nós encontramos pela frente. Quantas pessoas que fazem o papel do diabo é até pior, porque o diabo e Satanás e os seus demônios, a gente repreende em nome de Jesus e eles têm que sair, bater em retirada, eles saem, eles vão embora. Mas você não pode falar isso com pessoas. E há pessoas que, infelizmente, elas fazem o papel do diabo e até pior. Infelizmente, esses idosos não foram diferentes. Eles começaram a desencorajar a reconstrução do templo. Queridos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, meu Deus, para que a gente não venha, no longo da nossa história, não perder interesse pela Tua obra, nem desencorajar alguém de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Em nome de Jesus. Amém.